Meus irmãos, venho por meio desse vídeo lhes comunicar que no último dia 6 de fevereiro, o juiz da 24ª Vara Cível e de Arbitragem da Comarca de Goiânia, por meio de decisão liminar, determinou ao Fuxico Gospel a remoção da matéria veiculada no seu site com o seguinte título: Pastor diz que pagou cachê a Eliseu Rodrigues e no dia ele preferiu Igreja Maior. A coisa está feia entre o Fuxico Gospel e o pastor Eliseu Rodrigues. Como vemos por esses dias, o Fuxico Gospel, o canal, foi condenado a tirar uma reportagem do ar que proferia que o pastor Eliseu Rodrigues cobrava cachê e desmarcava em cima da hora alguns compromissos para pegar uma agenda maior. Mas pasme, depois de tudo isso ocorrido, briga na justiça, o Israel veio ao vivo no seu canal Fuxico Gospel falar da decisão do juiz, que era apenas uma liminar, apenas uma coisa simples, que não era definitivo. O que aconteceu? Eliseu Rodrigues fez de novo, fechou uma agenda e não cumpriu. Veja o que aconteceu no vídeo direto do canal Fuxico Gospel. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Olá meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues e eu estarei pregando no Comadrem 2026. Aguardamos vocês e toda a sua família. Esse é aquele tipo de vídeo que você vai assistir achando que tá tendo um déjà vu. Poxa, não, eu já vi esse vídeo aqui, eu já vi isso aqui. Esse assunto aqui é antigo, eu já vi já. Mas não, é só mais um. O Eliseu Rodrigues aprontou de novo. E o que ele aprontou, Eliseu? Aquela velha história, você já sabe. Gente, quem é do meio evangélico, quem pelo menos acompanha o Fuxico Gospel aqui, quem é inscrito no canal sabe, né? O Eliseu não é a primeira vez, não é a segunda, não é a 10ª, não é talvez nem a 100ª vez em que tem uma agenda para ir para um lugar, no dia ele não tá naquele lugar que estava agendado, mas misteriosamente aparece em outro lugar. E assim, uma grande coincidência é que, às vezes, esse lugar que ele aparece pregando, em vez do outro, geralmente é um evento maior, é um evento numa cidade em que talvez o cachê seja maior, só coincidência da vida. Dessa vez, nós estamos falando desse evento aqui. Vamos assistir o vídeo do início, e aí você vai entender exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos lá, vamos começar. Olá meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues e eu estarei pregando no Comadrem 2026. Aguardamos vocês e toda a sua família. Queridos, aqui é o anúncio, né? Ele estaria pregando no Comadrem. Você tem um vídeo do Eliseu Rodrigues dizendo: eu vou estar pregando no Comadrem 2026. Mato Grosso. Estarei lá, estarei lá. É ele quem está dizendo. Não é uma postagem, não é um texto, não é terceiro. Não. É ele dizendo que vai estar. Preste atenção, porque isso é importante. Agora, nós temos um vídeo publicado publicado não, foi feito ontem, né? Ao vivo, durante o Comadrem 2026. E aí o supervisor, o superintendente do evento, agora tem que explicar por que peraí, tem um cartaz e tem um vídeo do Eliseu Rodrigues dizendo que vai estar pregando aqui. E por que ele está pregando em outro lugar? Por que ao invés de estar aqui hoje, ele está em outra cidade? Aí, coitado, o superintendente precisa explicar para os jovens, uma multidão de jovens, por quê. Vamos lá assistir. A condição de superintendente da nossa Comadrem faz-se necessário, à noite, neste dia, nesse exato momento, fazer um esclarecimento a todos vocês, jovens líderes, e também os nossos pastores, que têm nos dado grande apoio para a divulgação do Reino de Cristo através da nossa Comadrem. Fizemos uma agenda, como é de conhecimento de todos os senhores, e cumprimos como Comadrem tudo que estava ao nosso alcance, como sinal, como as informações necessárias. Mas ainda em viagem no último dia 30, eu fui surpreendido. Veja, ficou claro aqui, né? Nós cumprimos tudo. Nós pagamos o sinal, tudo que era necessário. Vamos ver de novo essa partezinha? Alcance como sinal. Sinal, para ficar claro aqui, eu sei que você sabe o que é. É o calção, né? É aquele valor que você paga para garantir que você está reservando aquela data. Olha, isso virou uma moda hoje na igreja, né? Principalmente nos pregadores, como o próprio Eliseu. Para garantir aquela agenda, você precisa pagar. Então você paga um calção, esse calção geralmente é uma porcentagem ali, talvez 40%, 50% do valor. Um outro valor geralmente é pago ou antes dele subir no altar para pregar, ou no dia do evento, ou até antes dele ir para a cidade. Isso acontece, não sei se é o modelo do Eliseu, mas acontece assim também. Cantores, por exemplo, fazem muito isso, né? Você dá um calção, depois você dá mais um pedaço, e aí tem que ficar um pedaço bem menor para só quando ele for subir no palco cantar. No caso do Eliseu, não sei exatamente se o modelo é esse, mas o calção tem que ter. O sinal tem que ter para garantir a agenda. E a igreja, me parece que fez isso. Como as informações necessárias. Informação necessária, local, endereço, blá blá blá, aquela coisa toda.
Mas ainda em viagem no último dia 30, eu fui surpreendido pela assessoria do pregador convidado, cancelando a nossa agenda, dizendo de uma dificuldade na sua assessoria. Embolaram lá várias agendas, e não é só as nossas. Infelizmente, várias outras agendas foram comprometidas dentro do estado, fora do estado. Bom, esse é o trecho que a gente separou para falar para vocês. Eu vou fazer um comentário forte sobre isso aqui agora, porque eu acho que carece de uma interpretação um pouco mais palatável. Vamos lá? Bom, o que acontece aqui é que, primeiro ponto, a Eliseu confirma a presença no evento. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, eu estarei pregando no Comadrem No Comadrem 2026. 2026. Então ele fez um vídeo confirmando. Como que funciona o modus operandi dessa estrutura de agenda? Para o camarada gravar o vídeo, é preciso que o calção já tenha sido depositado, né? É preciso que o sinal já esteja em dias, né? Que você já esteja cash, que o dinheiro já tenha as verdinhas, sabe? Dólar, money, que você sabe, você entendeu, né? É preciso que a verba já tenha, o Pix tenha caído, para ficar bem. Pagou, tem que pagar dinheiro. Se não pagar o dinheiro, não tem vídeo. Quando o dinheiro entra, chega a notificação lá do Nubank, chega a notificação, Pix na conta. Agora sim. Aí o cara vai lá, mas o pregador não é ungido, sim, não. O pregador ungido, no caso do Eliseu, só faz o vídeo, você sabe. Então aí ele faz o vídeo. Quando ele faz o vídeo, ele autoriza a igreja, o vídeo é autorização para a igreja dizer, não, agora você pode sim confirmar que eu estarei nesse dia, porque você tem um vídeo. É uma prova quase que jurídica ali, você atestando que no dia você vai estar. Se a palavra que vai estar não é suficiente, o vídeo resolve qualquer problema. Então, o pessoal da organização do evento tinha o vídeo do Eliseu Rodrigues dizendo que estaria. Tinha autorização não só da assessoria, mas do próprio Eliseu, garantindo que estaria. A minha Bíblia diz que a palavra do crente, ela tem que ser sim ou não. Ou é, ou deixa de é. Não tem meio termo. A do Eliseu parece que não. Então o Eliseu deu a palavra, assumiu publicamente, mediante publicamente que estaria. E no dia 30, a assessoria informou para a organização do evento que não poderiam estar. E a justificativa foi que teve um problema interno na própria assessoria e a pessoa responsável por fazer essa marcação parece que não seguiu o trâmite legal. Eu vou mostrar aqui para você agora, para você ver que a gente está mostrando todos os ângulos, né? A fala do próprio Eliseu. O Eliseu comentou essa publicação, uma publicação feita na igreja lá, enfim, tem um comentário dele. Esse é o comentário do Eliseu. E ele diz assim, o irmão Silas, de Cuiabá, esse Silas me parece ser o assessor responsável por aquela região. Parece-me que ele tem alguns assessores que são separados regionalmente. Então, em cada região do país, parece-me que tem um assessor que é responsável por aquela, tipo, alguém no norte, alguém no nordeste, alguém no sudeste e tal. E aí você tem uma assessoria central. A assessoria central, que é quem centraliza tudo, né? Então esse regional fecha aquela agenda, passa para o central, e o central é quem define para onde Eliseu vai e em qual dia. E aí ele explica aqui, ó, o irmão Silas, de Cuiabá, passou para os líderes do evento, e para mim também, que a agenda estava fechada, com minha assessoria. Entendeu? Esse Silas, que é outro assessor, passou para a assessoria central, que a agenda estava agendada. Contudo, era mentira. Ele não fechou a data, recebeu o sinal da igreja, mas não agendou. E aí eu me pergunto, peraí, o cara, esse Silas, disse pro Eliseu que estava fechado, mas não disse para a assessoria central do Eliseu que estava fechado. Ou talvez não tenha repassado, eu acho que esse é o ponto, né? Não repassou o recurso. Aí mesmo assim o Eliseu grava um vídeo. Como assim o Eliseu grava um vídeo? Eu não só gravo um vídeo quando a assessoria diz, tá certo, pode gravar, tá tudo ok? Veja o nível da bagunça que é a organização do Eliseu, ou o migué que ele sempre usa, porque toda vez é um problema, ou de avião, que não deu para pegar, não deu para chegar, a questão logística e tal, não deu para pegar conexão, ou é um problema da assessoria, e eu já denunciei isso aqui, eu já falei, Eliseu, me ajuda aqui, Eliseu, muda esses caras, poxa, muda essa turma aí, essa tropa que não tá fazendo nada, os caras estão te queimando, se o problema é a assessoria, bicho, muda isso aí, irmão, muda isso aí, mas será mesmo que é a assessoria? Não sei, talvez seja, talvez não sei, mas talvez seja. Talvez não seja. Talvez seja. Aí você tem. Aí ele segue. Recebeu o sinal da igreja, mas não agendou. Há cerca de 20 dias, presta atenção, Brasil, descobrimos, tomamos as medidas judiciais para que ao menos o valor que ele pegou da igreja fosse ressarcido. Então, o que é isso, né? O cara recebeu o calção, segundo ele, não passou para a assessoria dele. Veja que é
pelo menos o dinheiro da igreja seja ressarcido. Ou seja, será que ele vai devolver esse dinheiro? Não, mas não, né? Porque agora ele está dizendo que a culpa não é dele, está dizendo que o dinheiro não chegou na mão dele, mesmo ele tendo gravado um vídeo confirmando, dando a palavra e a cara dele. É pouco, né? Ele fez isso, olha o problema, ele fez isso em mais 4 ou 5 igrejas no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. Até tentamos remanejar, olha aí, que menino bom. Veja, o problema é esse, né? A gente critica sem saber, mas o bichinho foi lá. Até tentamos remanejar um dos dias para estar em Tangará da Serra. Mas por ser longe do aeroporto, logística. Eita, rapaz, prejudicado pela logística. Prejudicava outras agendas que de fato estavam fechadas há mais de um ano. Entendeu? Então, veja, não é culpa dele. É culpa do assessor do assessor. É o peru do assessor. É esse ponto aqui. É o peru, o chumbeta do assessor, que não passou pro assessor. E o assessor não passou para ele, mas ele gravou o vídeo. Mas ele se comprometeu. Mas ele deu a palavra. Agora, assim, uma grande coincidência é que no dia do evento que era marcado, já tinha outra data. Que data era? Dia 15, né? Tá lá, dia 15. Ele estaria, no dia 15, que também deveria estar lá nesse evento no Mato Grosso, tem 2 agendas, que é amanhã e noite. Pela manhã, no dia 15, ele vai estar em Votuporanga, em São Paulo, e lá em São Mateus, em São Paulo. No final de semana, carnaval, aquela coisa toda, acontecem esses eventos na Assembleia de Deus para os jovens. E a igreja, lá de Mato Grosso, que teria o rapaz, não vai ter. Mesmo tendo ele gravado um vídeo, garantido que estaria. Garantido que estaria. Agora, gente, esse é o caso isolado 1210. Agora, uma crítica aqui que eu preciso fazer, né? Na verdade, é só uma observação. A organização do evento diz que soube disso no dia 30, portanto, 13 dias antes do evento. Até comenta sobre isso e tudo mais. Por que não avisou os jovens? E aí é natural, né? Se você se coloca na posição da organização do evento, se ele anuncia, cancelado, o Eliseu Rodrigues não vai estar mais, ele derruba o evento. Né? Porque ele anuncia o evento 6 meses, 8 meses, 1 ano antes. Talvez agora, no final do congresso, ele já diga quem é que vem no congresso do ano que vem, já fica agendado. Não é assim que funciona. Você quer da Assembleia de Deus, você deve saber. Já quem vai estar em 2027? Aí fulano e tal, Zezinho, Maria Quitéria, tal. Já fica tudo assim. No dia, como é que ele vai derrubar esse evento? Dizer, não, infelizmente, quero dizer que o Eliseu Rodrigues deu a palavra, gravou o vídeo, nós pagamos o calção e tudo mais, mas no dia tal ele não vai mais estar com a gente. Aí ele quebra tudo. Então, eles preferem, de forma sábia, dentro do ponto de vista comercial da coisa, segurar a informação e só anunciar no dia que o rapaz não veio e aproveita e anuncia um substituto. Salvo se o substituto for tão conhecido quanto o que foi derrubado, né? Aí, nesse caso, preferiram segurar a informação e só anunciaram oficialmente aos jovens no dia. Mas 1 dia, 2 dias antes, a informação já tinha vazado que ele não iria. Por quê? Porque os jovens começaram a ver no Instagram do Eliseu que ele não estaria naquele local. A juventude começa a ficar naquela expectativa, né? Cadê que ele não publicou no Instagram ainda? Será que ele vai publicar? Vai publicar? Quando é que ele vai publicar no Instagram, nos stories? Como é que vem? E todo mundo fica olhando no Instagram do Eliseu ou de qualquer outro pregador ou cantor se o camarada compartilhou que vai estar na sua igreja um dia. Um dia, ele estava marcado para outro lugar. Aí, irmão, caiu, né? A ideia de que ele não estaria nesse congresso de jovens. E aí, imagina a pressão sobre a organização. Certo? Por um lado, eu entendo, se vocês colocam na posição deles, eu entendo a iniciativa de silenciar sobre o cancelamento, mesmo sabendo 15 dias antes. Por outro lado, você prejudica os jovens ali que estavam naquela expectativa gigante para poder ver o Eliseu Rodrigues, o grande Eliseu Rodrigues, né? Esse é o ponto. Você veja como que uma atitude de um pregador acaba prejudicando todo mundo, toda uma cadeia, principalmente os sérios, os honestos, porque, pelo que eu vi, a organização estava agindo dentro da legalidade, tudo certinho, pagou, cumpriu todas as normas, todos os requisitos que são exigidos pela assessoria do Eliseu, mesmo assim, passaram por isso. No fim, o que eu posso dizer sobre isso aqui? É a comercialização da palavra pura e simples, não tem o que se discutir aqui. A igreja vende o Eliseu. Qual o produto da igreja nesses congressos? O Eliseu. É a figura do pregador, é a figura do artista do altar. É o cara que vai ser usado para atrair os compradores, que são os jovens. Vão comprar camiseta, vão comprar talvez até pulseira, qualquer coisa que seja utilizado para justificar a presença no evento. Quem é o produto? O Eliseu. E o Eliseu vende o quê? Qual o produto que o Eliseu comercializa? A palavra. Dinheiro, irmão. Simples assim. Isso passa por cima de qualquer coisa. Da própria palavra. Da própria integridade. Olha, o cara deu a palavra. O cara fez um vídeo. O cara se comprometeu. E você que está assistindo aqui agora, que é fã do Eliseu, pode estar pensando o seguinte: sim, Zé, mas ele não sabia que o cara não tinha pago. Entende o problema? Pago. Não, mas ele não sabia. Não já tinha se comprometido? Não estava tudo certo?
Aí você vai dizer de novo, o fã do Eliseu. Não, mas aí ele foi enganado também, tem que entender o lado dele, tem que pensar no contexto. E de novo nós voltamos para o assunto central. Dinheiro. Se não tem dinheiro, não vai. Aí o Eliseu vem com a balela, conversa, papo furado, de que tentamos agendar uma outra data. Como outra data, meu irmão? Como você vai agendar outra data se o Congresso é naquela data, cara? Me diga como é que você vai arrumar outra data para um Congresso que passou um ano preparando para o final de semana de Carnaval. Aí fazer quando, Eliseu? Uma segunda-feira, como foi aquele último Congresso que a gente cobriu aqui? Não, era para estar na sexta, o final de semana inteiro. Aí arrumou uma agenda para fazer numa segunda-feira. Imagina um Congresso de jovens numa segunda-feira, meu irmão. Tendo que todo mundo trabalhar na terça. Mas tiveram que se adequar no outro exemplo que a gente trouxe, porque o grande Eliseu só podia naquele dia. Agora, de novo. E a igreja vai tolerando isso. E eu vou fechar esse vídeo dizendo: o Eliseu Rodrigues se tornou a vergonha dos pregadores da igreja brasileira. Eu já disse isso aqui uma vez, ou mais de uma vez, e vou continuar repetindo. E a gente vai continuar vendo esse camarada fazendo isso, debochando das pessoas, processando quem traz a verdade, quem traz a denúncia, indo para a justiça, processar as pessoas que trazem. É direito dele, né? Continue, amigo. Continue processando, mas eu já falei, para cada agenda que você furar é um vídeo publicado neste canal. Para cada agenda é um vídeo. E você pode me ajudar. Você pode me ajudar compartilhando esse vídeo. Compartilha no grupo da tua igreja, no grupo de jovens da tua igreja, no grupo de pastores. Sabe, você que é pastor que também está revoltado com isso, porque isso aqui envergonha a classe, irmão. Os pastores estão envergonhados com Eliseu Rodrigues. Os pastores estão envergonhados com essas atitudes desse indivíduo que usa da igreja para ganhar dinheiro, porque ele mesmo disse, né, que vende pregações, que vende agenda, que só prega se pagar. Tem entrevista dele dizendo, no Eu Acredito Podcast lá do Fábio, ele disse: eu cobro. E encontrou um monte de texto bíblico para justificar as piores atrocidades da humanidade. A imensa maioria delas foram justificadas com textos bíblicos. A Igreja Católica matou e perseguiu milhões de pessoas. Na Bíblia, irmão, tá lá, usando textos bíblicos para justificar as piores atrocidades. Aí o indivíduo vem e justifica gravar um vídeo, dar a palavra, se comprometer a ir para um evento. A organização, agindo de boa fé, acredita nisso, prepara tudo, sabe, vende a ideia de que ele vai estar no dia, e no dia ele não está. E tem gente que aplaude e acha isso lindo.